Estamos aqui em mais um encontro do nosso Clube do Livro, onde a gente está trabalhando com esse livro, que foi um grande divisor de águas, né, em nossas vidas, por todos os ensinamentos que ele nos trouxe, né? E hoje nós vamos para o capítulo 12 e 13. Vamos falar sobre o sucesso e a prosperidade. Então, ela começa dizendo que toda experiência é um sucesso. Então, tudo que a gente passa representa um sucesso. Mas eu vou voltar um pouco para perguntar o que vocês acham que é sucesso, né? Muito O que a legal. gente vamos pensar. Para você, o que é sucesso, né? A partir daí, a gente pode começar a pensar, né, sobre, por exemplo, se o sucesso seria algo que saiu da forma que você quis que saísse, da forma que você esperava. E o fracasso, consequentemente, seria algo que deu errado, algo que não saiu como você esperava. Mas a gente tem que pensar que o sucesso, né, para cada pessoa ele tem um sentido e a gente pode também pensar várias dimensões, né, tanto do sucesso quanto do fracasso. Mas para Louise Hay, a lei da experiência é sempre perfeita. O que vale é a experiência, né? O que vale é você passar pela experiência e aprender com ela. Então, assim, é importante pensar que se você pulou alguma etapa da sua vida, ou se você tem alguma crença que diz para você sempre, eu não mereço sucesso, eu não mereço, eu não sou capaz, eu sou indigno de sucesso, você não vai ter, você não vai atrair isso, né, para a sua vida. Você pode dizer, mas eu tenho medo, eu sou inseguro, eu não consigo. Mas aí é uma coisa que a gente já disse, inclusive em outras lives, né? Se tem que estar com medo, vai com medo mesmo. Comece com medo e não tenha medo de errar. Porque o erro, ele faz parte. O erro é um aprendizado, né? Então, a Louise Hay dá até um exemplo aqui no livro da criança, né? Quando uma criança está aprendendo a andar ou falar, a gente incentiva e elogia cada pequena conquista, né, que ela alcança. E ela reage com alegria e tenta ansiosamente fazer melhor da próxima vez. Aí ela pergunta: é assim que você se incentiva quando está aprendendo algo novo? Né? Ou será que você torna tudo mais difícil de aprender porque diz a si mesmo que é burro, desajeitado, que é um fracasso? Né? Então, por exemplo, quando a gente olha para um grande profissional, gente, né, uma pessoa ali que conquistou algo, que a gente acha que é o sucesso, né? Uma pessoa que a gente admira, a gente tem que pensar que para essa pessoa ter chegado ali, existiram muitos medos, muitas inseguranças, muitos erros, mas também muitas superações, muitos acertos, muitas horas de treino, E né? persistência, né? E persistência, né? Então, assim, a gente precisa olhar para esses pontos como é, uma coisa extremamente importante, né? Porque toda experiência ela é válida. Eu sempre digo, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? Então, não importa há quanto tempo você vem se considerando um fracasso. Não importa. O que importa é daqui para frente. Então, comece a criar um padrão de sucesso agora, nesse exato momento, né? É preciso ação. Lembre-se sempre disso que a gente está aqui falando, né? É preciso ação. Então, aí ela propõe afirmações que nós podemos fazer para atrair esse sucesso, né? Então ela diz: tudo que eu toco se transforma em sucesso. Existe abundância para todos, inclusive para mim.
Né? Por que, que a gente pensa que só existe abundância para o outro? Né? Ela diz: estabeleça uma nova consciência de sucesso. Sou um imã que atrai prosperidade. Oportunidades de ouro estão à minha espera em todos os lugares. Então, pegue as afirmações, repita para si mesmo, ou você também pode criar suas próprias afirmações. Né? Então, veja, mudar o padrão, né, com uma coisa que não está dando certo, você vem em um caminho, esse caminho não está dando certo. Experimente mudar, tenha ação, né? Experimente trocar os seus pensamentos e analisar o que tem por trás, né, dessa palavra, tanto do sucesso quanto do fracasso. Porque às vezes a gente acha que o sucesso é uma coisa que a gente vê no outro, mas a gente não consegue identificar que no fundo também existe um sucesso em nós, né? Nós chegamos até aqui, então é E Jefferson, preciso que a gente observe isso. eu gostaria de fazer uma observação aqui nesse trecho que fala das afirmações, para lembrar, né, que a gente sempre traz, mas vamos retomar, que as afirmações, elas são utilizadas para que a gente reprograme a nossa mente. Então, isso que você falou, normalmente a gente tem a ideia de que sucesso é para o outro, que eu não mereço sucesso, que sucesso é uma coisa inalcançável, que eu nunca vou conseguir. Então, todas essas ideias são padrões mentais que nós assimilamos, né, que nós internalizamos e acreditamos. Assim, pode ter vindo lá da primeira infância e até agora a gente vem aceitando isso como verdade. Então, a proposta da Louise Hay é que a gente acredite, a última frase desse capítulo, né, você merece ser um sucesso em todas as áreas da sua vida. E lá atrás, ela diz assim, creio que temos o direito natural de progredir de sucesso em sucesso. Se isso não está ocorrendo, é porque não estamos afinados com nossas capacidades inatas, ou não acreditamos que isso seja possível. Né? Então, lá em nível muito inconsciente, a gente não acredita que pode acontecer. Aí a sugestão é essa mesmo, né? Que você deu aí as ideias das afirmações, colocar a palavra sucesso como uma coisa do dia a dia, uma coisa mais leve, mais corriqueira, e não como algo inalcançável. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Escreve aí sucesso em todo lugar que você tiver, põe na mão, escreve no papelzinho, sucesso. Vamos deixar isso como uma coisa mais trivial. E assim, o que eu acho interessante é ela colocar essa dimensão do sucesso também associado a crenças, porque se a gente pensar, isso faz todo sentido. Né? Quando você se acha indigno, eu não tenho sucesso, eu não consigo. Eu tento, não consigo. Né? É. Mas o outro Por que será? sempre tem, né? Mas o outro sempre consegue, Né? o outro sempre tem, só eu que não. Eu não Exato. tenho, eu não consigo aquela coisa que eu quero, eu não consigo aquele emprego, eu não consigo progredir, né? Mas o outro consegue, eu tenho aquela certa invejinha do outro e fico girando em torno disso, né? Sem ação, mas mesmo que eu tenha ação, às vezes eu próprio, né? Vou contra Me a minha ação boicoto. fazendo, me boicoto, isso, fazendo com que realmente eu reforce a crença de que eu não consigo, de que eu não vou, né? Eu não vou conseguir. E Então é ela preciso que a gente fala analise isso. disso que você falou, da ação, né? Ela fala que isso pode estar acontecendo porque você não está fazendo a ação correta, está querendo que caia do céu, mais ou menos isso, né? Porque existe um passo a passo. Ou você não está acreditando em você. Tem duas coisas aí que pode estar te sabotando, né? Nesse sentido. Porque É, se a gente realmente almeja alguma coisa na vida, a gente não pode simplesmente ficar parado, tendo o mesmo tipo de comportamento que a gente sempre teve, ou então simplesmente parado esperando que a coisa aconteça. E aí nunca vai acontecer. Porque, de fato, a gente precisa ter atitudes diferentes para que a gente possa conquistar resultados diferentes. Então,
Se a gente quer alguma coisa, a gente tem de ir à luta. A gente tem que meter a cara e ir à luta, porque se a gente ficar em casa assistindo Netflix e comendo pipoca, nada vai acontecer. Agora, se a gente realmente tiver atitudes diferentes e fizer acontecer e acreditar que é pra gente, aí sim, gente, a coisa vem. De fato. É preciso Exatamente. ter ação e acreditar, né? Perfeito. Acreditar de verdade, porque às vezes a gente diz, não, mas eu acho que eu mereço, mas será, Sim, né? Será sim, que coisas que você ouviu na infância não tá aí sim. interferindo, né? Aí Bom, teria que fazer um trabalho nesse sentido, né? Buscar essas crenças ou começar pelas afirmações. Que às vezes a gente, né, como a gente sempre fala aqui, comece pela afirmação, mesmo que você ainda não acredite. Que aí, com o tempo, isso vai acabar você vai internalizar isso de uma forma ou de outra, vai reverberar no seu externo também, Porque né? outra coisa que eu também acho importante é assim, muitas vezes a gente tem aquela impressão de que só coisas muito complicadas dão resultados, e não é assim, gente. Agora a gente precisa, de fato, fazer, né? Fazer até dar certo. Realmente, eu acho que o segredo é esse. Quando a gente se dá essa oportunidade, aí as coisas fluem e vão acontecendo. Exatamente. é. Bom, continuando, a gente vai agora para a prosperidade, porque uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Tá ligada. É verdade. Sim. Mas aqui, ó, no capítulo 13, que vai falar sobre prosperidade, já inicia com uma afirmação assim, ó, mereço o melhor e aceito o melhor agora. Então, prosperidade está vinculada com sucesso, no sentido da prosperidade de um modo geral, mesmo porque ela vai sempre falar que prosperidade não é só o dinheiro do banco, ele é também um resultado da prosperidade. Mas a pessoa próspera, ela é próspera em tudo. Sabe quando a gente vê nessas pessoas que têm muito dinheiro, que têm facilidade em fazer dinheiro, a pessoa quebra, ela vai à falência, daqui a um tempo ela está de novo com muito dinheiro no banco. Por quê? Porque ela tem uma mentalidade próspera. A prosperidade pode fluir na vida dela de diversas formas. Então, o dinheiro é uma consequência. Então, o que é ser próspero? Ser próspero é também ter uma amizade boa, ter pessoas que você ama por perto. Uma pessoa que tem bilhões e não tem um amigo para conversar, uma família para dividir, que prosperidade é essa, né? Então, o dinheiro é também símbolo de prosperidade, mas não é o único, tá? Saúde, né, Claudinha? Ter saúde, boa Você tem saúde, né? bilhões e não tem saúde, o que que você faz? Exatamente. Para que serve o dinheiro? Como as pessoas falam, né, em tempos de muita de guerra, em tempo de falta de comida, o que que te serve uma barra de ouro? Né? É Então, verdade. prosperidade é aquilo que te supre no momento que você precisa. Não é só um valor monetário, né? Mas ele é muito importante também. E aqui a gente não desmerece o dinheiro. A gente valoriza, respeita e honra essa energia que traz o que a gente precisa na materialidade, né? Então, o capítulo começa justamente com algumas afirmações. Ela vai perguntar se a gente acredita em algumas declarações. Eu vou falar algumas aqui bem breves, né? Mas eu quero que você reflita aí no seu dia a dia. Quantas vezes você já se pegou ouvindo essas frases, ou mesmo dizendo essas frases, e o quanto elas impactam na sua vida, tá? Então, vamos lá. Aquela frase clássica, né? O dinheiro não nasce, não dá em árvores. Já ouviram isso? Dinheiro não cresce em árvores. O dinheiro é sujo. Sabe quando a mãe mandava a gente no mercadinho? A gente chegava com o dinheiro, ela falava: olha, agora vai lavar a mão, porque o dinheiro é sujo, tem muitas bactérias, muitas, né? Enfim. E aí a gente pode ter internalizado a ideia de que o dinheiro não é uma coisa boa, ele é sujo. E o que que isso significa? Lembra que a gente fala do padrão mental? Racionalmente, conscientemente, você sabe que o dinheiro não é sujo e que você quer o dinheiro. Inconscientemente, aquela ideia está internalizada como: o dinheiro não vai fazer bem porque ele é sujo.
sabe, a coisa negativa que ficou internalizada sobre o dinheiro. É disso que nós estamos falando aqui. Essa ideia de que o dinheiro não cresce árvore é uma mentalidade que inseriram na nossa mente. Aí a gente podia trocar isso para tentar melhorar, né? E não ficar acreditando que é muito difícil ganhar dinheiro. É só quem trabalha demais, quem se esforça muito, e aí acaba afastando essa energia, né, do dinheiro da nossa vida. Outra coisa aqui, ó, sou pobre, mas sou limpinho. Gente, o que tem a ver uma coisa com outra, né? Sou pobre, mas sou limpinho. Eu não quero ser limpinha e pobre, eu quero ser limpinha e rica, né? Essa é a ideia. Os ricos são trapaceiros. A crença de que o rico é uma pessoa má é a pior, porque a gente associa a ideia da integridade da pessoa, a índole da pessoa com dinheiro. E não é isso. A pessoa pode ter boa índole e morar numa favela. Ela pode ter boa índole e morar numa mansão, né? Ela pode ter má índole e morar numa comunidade, né? Assim que se fala agora, num lugar muito difícil, né? Numa situação, uma condição muito inóspita. Ela pode morar muito mal, ter muito pouco dinheiro e ser uma pessoa má. E ela pode ter muito dinheiro e ser uma pessoa má. Então, a índole da pessoa não é o dinheiro que faz. Agora, o que a pessoa vai fazer com o dinheiro quando ela tem boa índole, quando ela tem má índole, isso faz diferença. Mas aí a gente precisa desassociar, né? Desvincular a ideia de que quem tem dinheiro não é bom. Eu posso ser bom e posso ter dinheiro. Essa é a ideia. É, E tem pessoas boas que têm dinheiro e ajudam outras pessoas. Não é é isso? engraçado que eu lendo essa parte, meninas, é justamente essa era a minha crença. E eu Mas eu, afastava todas as pessoas que tinham dinheiro, porque essa era a minha crença antiga, né? Há muitos anos atrás, quando eu era mais novinho. Essa era a minha crença. Quando eu li, achei super, super interessante. Que bom que eu descobri ela cedo e pude ressignificá-la, né? e de repente, Jefferson, você nem teve essa consciência, né? Do tipo, agora eu entendo isso, lendo um livro. E tem gente que está aqui, está tendo essa oportunidade. Muitas vezes essa pessoa está com essa crença aí enraizada e não percebe. Então, é quando ela... Veja como que você se comporta. Eu fiz um exercício desse com um cliente essa semana. Como você se comporta quando chega aquela pessoa muito bem-sucedida? Imagina uma pessoa extremamente bem-sucedida, bem vestida, bem arrumada, cheirosa, parando aquele carrão. Como é que você se sente? Você fica intimidado? Ou você vira a cara e fala, ai, que nojo, ai, que não sei o quê, ai, que... O que você sente por essa pessoa? Você acha que ela está lá querendo se aparecer? É isso, é começar a desconstruir. Eu mudei o meu padrão e toda vez que eu vejo alguém bem-sucedido ou um carro bonito que eu tenho desejo ou uma casa, eu olho e falo, é para mim. Se alguém conseguiu, a gente também pode conseguir, tá? Então, tente desconstruir ou tente observar se a sua crença em relação a quem tem dinheiro é essa, fazendo esse exercício. Olhando para essa pessoa e tentando sentir aí dentro de você. O que você sente em relação à pessoa? Você acha que ele é arrogante? Você nem conhece a pessoa, você não teve a oportunidade de trocar uma palavra com a pessoa, mas você já decretou que é uma pessoa que não tem valor porque ela tem dinheiro. Né? Então, vamos desconstruir as nossas crenças sobre dinheiro. E Aqui, muitas vezes, Claudinha, por trás disso tem uma certa invejinha branca e a pessoa não se dá nem por conta disso, né? Só que a gente pode aproveitar e ver de uma outra forma, como você mesmo falou. Se aquela pessoa conseguiu, eu posso conseguir também, eu também mereço. e tem gente que Porque fala ficar na assim, inveja faz você não ter ação, mas você Exatamente. fica ali rodando, né? Exatamente. Nessa coisa do eu a queria, isso não é para mim. A vibração da inveja, ela é uma energia péssima para conquistar. Ela é Péssimo. péssima, ela é negativa, ela te coloca para baixo. Você fica com inveja do outro porque você acredita que você não é capaz. Então, faça diferente. Fala, não, se tem alguém que consegue, eu também posso conseguir. Agora, uma outra coisa que as pessoas sempre falam, isso também é uma humildade, né? Que as pessoas não acham que quando alguém fala sobre dinheiro, ai, só pensa em dinheiro.
acha que é errado. Tem uma crença de que não é legal, que isso não é de Deus, que não é ser humilde, né? Tem pessoas extremamente humildes com uma conta bancária incrível. Tem pessoas extremamente arrogantes sem dinheiro nenhum no bolso, né? Então, humildade e dinheiro não é exatamente o que vale. Mas aí a pessoa, por esse motivo de não querer ser taxada como uma pessoa que gosta de dinheiro, porque o dinheiro, aí ela quer ser a boazinha, né, para ser aceita. Então ela fala assim: "Ah, eu nem quero tanto dinheiro assim, para mim um pouquinho tá bom, uma casinha, um carrinho, sabe, diminuindo o dinheiro". Isso é falta de respeito com o dinheiro. É falta de honrar essa energia. Ela pode de quem não honra. E outra coisa que às vezes a gente faz, hoje Isso é não muito, porque a gente usa muito muito. importante que você está falando, é É. incrível. É, e a pessoa às vezes nem percebe, né? Que ela está falando, não, eu nem preciso de muito. Ela está, na verdade, com uma falsa humildade, querendo aparentar humildade para o outro, preocupado com o que o outro pensa sobre ela. Enquanto isso, o dinheiro está fugindo dela. Porque se você não valoriza essa energia, ela não É fica. verdade. Ela fala, ah, se quer só um pouquinho, então tá bom, só um pouquinho para você tá ótimo. É verdade. Outra coisa que eu ia falar sobre essa questão do dinheiro, até me fugiu. Eu ia falar uma coisa bem legal também, mas depois se eu lembrar eu falo. Então, o que nós estamos trazendo aqui? Os padrões, ou quando eu falo padrões mentais, eu estou falando das crenças. As crenças que nós temos a respeito do dinheiro. Se você é esse tipo de pessoa que acha que um pouquinho está bom, comece a prestar atenção nisso. Tá? É o dinheiro que a gente guardava no bolso, né? Eu era a campeã de pegar uma nota e guardar de qualquer jeito. Hoje a gente quase não usa dinheiro em espécie, então isso é meio que obsoleto. Mas eu vou comentar mesmo assim. Diz que o dinheiro precisa ser desamassado, alinhado, respeitado, colocado na carteira. Não pode desrespeitar o dinheiro. Essa é uma coisa que eu tenho ouvido muito já há muito tempo e eu mudei esse padrão. Então, olhar para o dinheiro com amor, com respeito e tratar ele bem, pegar as notas, alinhar, colocar direitinho, nada de jogar ele de qualquer jeito, que significa que você não valoriza quando você joga de qualquer jeito, Sim. tá bom? Aí a Luísa Reis, só para concluir esse trecho, ela vai falar assim, ó, para mim, a verdadeira prosperidade começa com o se sentir bem consigo mesmo. Então, ó, você pode estar lá, né, de repente, com uma situação bancária gravíssima lá, tudo no negativo, mas você sabe que você é filho de Deus perfeito. Você sabe que você tem dentro de você todas as condições para trabalhar, para conquistar e para mudar essa realidade. Então, ela fala isso. Procure se sentir bem consigo mesmo para ativar dentro de você esse poder, essa energia de repente, abrir o coração, encontrar um trabalho, arrumar um negócio, de repente fazer o dinheiro chegar, tá? Então, essa é a minha dica aí para finalizar, tá? E agora eu vou falar de algo que já foi falado aqui, mas que é muito importante, merecido. Muitas vezes a gente tem a crença e muitas vezes nem se dá conta dessa crença, de que a gente não merece as coisas boas, de que não são para a gente. E aí, quando a gente tem essa crença, consequentemente, a gente afasta isso da gente, porque se a sorte bate na nossa porta, mas se a gente não gira a maçaneta e não abre, ela bate e volta, e aí ela vai embora. Então, assim, é muito importante que a gente, de fato, acredite que a gente merece, sim, toda a abundância, que a gente merece toda a prosperidade em todos os níveis da nossa vida. E quando a gente acredita realmente nisso, ela vem e fica, como Claudinha falou aí. E aí, no livro, né, Você Pode Curar a Sua Vida, Louise Hay, ela dá um exemplo até de uma pessoa que estava fazendo um trabalho com ela em relação à prosperidade, e aí, de repente, ele ganha US$ 500. Só que ele ganha, ele diz: Meu Deus do céu, eu estou impressionado.
que eu nunca ganhei nada, eu nunca tive essa sorte de ganhar nada e tal. E aí, uma semana depois, gente, pasmem, ele teve uma fratura, sei lá, na perna ou no braço, E, não lembro agora ao certo como foi, não quero ler aqui. Na perna. E ele, na perna, e ele realmente gastou os US$ 500 que ele ganhou. Então, veja, a falta de merecimento dele levou a criar uma situação negativa para que ele gastasse aquele dinheiro que ele ganhou com, com, com isso. Então, assim, veja o quanto é sério isso, né? O quanto que a gente realmente precisa estar aberto. E é isso mesmo, Roberta, a gente precisa também estar aberto para ver as oportunidades, porque se a gente está fechado, a gente não enxerga, e aí a coisa vem e volta, porque não encontra morada dentro de nós, da nossa vida. Então, vejam quanto que a conscientização é importante. Aí outra coisa que ela fala aqui, né, na questão do merecimento, é assim, tudo aquilo que a gente coloca o nosso foco cresce. Então, se a gente coloca o nosso foco nas contas que a gente tem a pagar, então o dinheiro vai sair todinho. A gente não tem de botar o foco nisso. Sabe, a gente tem de pagar nossas contas, sim, com amor, com gratidão, abençoando as contas, abençoando poder pagar aquelas contas, porque veja, gente, a partir do momento que a gente paga uma conta, por trás daquela conta tem várias outras pessoas que são abençoadas também. Então, assim, é algo muito incrível, é algo maravilhoso. Então, assim, vamos mudar isso. Eu costumo muitas vezes dizer, quando eu estou atendendo uma pessoa, é que, assim, muitas vezes não é você colocar o foco em diminuir as suas contas, mas em como você vai aumentar a sua renda, né, Perfeito. de uma forma saudável, de uma forma legal e de uma forma leve, porque não precisa ser pesado. Pode ser leve, sim. E a gente pode conseguir tudo aquilo que a gente deseja, que a gente almeja. Então, outra questão que é muito importante também é a gente abençoar tudo que a gente tem, né? Mesmo as pequenas coisas, mas a gente abençoar a nossa casa, a nossa cama, o nosso banho, o nosso hidratante, nosso perfume, tudo, gente. Quando a gente abençoa, a gente aumenta esse fluxo na vida da gente. E isso é incrível, é maravilhoso. Então, vamos sim, vamos abençoar, né? E a única coisa que nos limita, a única coisa, é a nossa própria crença de escassez. É isso que nos limita. Então, vamos abrir nossa cabeça, né? E antes de finalizar essa parte, eu queria falar aqui uma outra coisa que é muito importante. Muitas vezes a gente recebe um elogio, a gente recebe um presente, e a gente fica constrangido com aquilo. A gente acha tanto que a gente não merece que aquilo nos constrange. Que é isso, gente? Não. Vamos abrir os braços e agradecer. Obrigada, sabe? Muito obrigada por esse elogio, muito obrigada por estar abrindo minha visão, muito obrigada por estar me dando isso. Eu mereço sim. E manda, universo, manda que eu quero mais, eu mereço mais. Então, gente, é sobre isso, é sobre trabalhar dentro da gente o que a gente quer e o que a gente merece. é Perfeito. verdade. Por isso que ela começa, né? Eu mereço o melhor e aceito o melhor agora. Então, é preciso a gente se abrir para aceitar. E aí se abrir também para o próximo ponto, que é o próximo ponto, aliás, que ela coloca, que é abra espaço para o novo. Então, ela diz para a gente dar espaço ao novo, né? Se livrar
das coisas velhas. Então ela pede, limpe a geladeira, arrume os armários, organize sua casa, né? Venda, troque, queime, dê, né? Coisas que você não usa há 6 meses, um ano. Tem coisas que tá aí, né? Talvez nem sirva mais para você e você continua guardando essas coisas, né? Porque aí ela nos fala que um armário entulhado é como uma mente entulhada, né? Armário entulhado, mente entulhada. E a gente guarda, né, achando que um dia a gente vai precisar. Se um dia a gente precisar, a gente de repente abençoa alguém, a gente vende e a gente compra de novo. Não vai faltar para comprar de novo, né? Pois é, Então, é vamos verdade. abrir esse fluxo mesmo, essa energia de prosperidade. Então é preciso arrumar as coisas para as coisas fluírem, né? A abundância está aí no universo e está à disposição de todos nós, né? A Louise Hay, certa vez, né? Ela achou um absurdo a primeira vez que ela ouviu uma pessoa dizer que era indigna, não era merecedora, o dinheiro vem sempre com dificuldade, aquela pessoa que acredita, né, que o dinheiro vem sempre com aquela dificuldade, não tem talentos, habilidades, tudo isso, né, representa um sistema de crenças, né, um sistema mental de crenças, né, de não possuir. E aí você acaba que atrai isso, né? Então, a gente tem que abrir espaço para o novo, os novos pensamentos, as novas ações, né? E não ficar ali parado naquele mesmo lugar que a gente conhece que não está dando certo, né? E nessa parte, ela diz que o dinheiro, né? Porque o dinheiro é um tema bastante sensível e que afeta muitas pessoas, né? Eu acho que vocês já passaram por isso, eu tô sem dinheiro, eu fico irritado, né? Isso interfere em toda a minha vida. Mas ela diz para a gente prestar atenção, né? Nesse ponto. E quando ela diz o dinheiro é a coisa mais fácil de se manifestar, ela pergunta como essa frase chega em você. O dinheiro é a coisa mais fácil de se manifestar. Você acredita nessa frase? E aí há um ponto de resistência, né, a essa verdade, quando nós preferimos inconscientemente estar onde estamos, né? Sim, é mais A pensar o que seguro, né? pensamos. É mais seguro, nós já estamos acostumados, aprendemos a conviver, né? Então, chegou a hora de se abrir para o novo, se abrir para receber. E com isso, chegou a hora de agir, de fazer diferente, de tomar uma outra atitude, né? Então, liberte-se do velho, liberte-se do que é Liberte-se do velho, né? velho. Olha, enquanto a gente estava aí conversando, alguém falou no chat, né, que por isso que eu penso grande. E eu só quero fazer uma observação sobre isso, porque teve um atendimento que eu fiz com uma moça, e ela está muito bem sucedida. Ela casou com uma pessoa muito bem de dinheiro, né? E aí, a primeira fala dela deu para perceber que ela se sente separada da família, ela não se sente parte daquela família. E uma das leis do sistema da constelação familiar vai falar do pertencimento. Então, quando você fala, eu penso grande, muitas vezes a sua família não pensa. Muitas vezes a pessoa que você convive não pensa. E isso não pode impedir você de querer esse grande, de querer alcançar algo diferente. Né? Fica aí a sugestão, a dica, né? Se você perceber que todo mundo em volta pensa pequeno e você quer pensar grande, alimente o seu sonho. Procure
acreditar que mesmo que você ganhe mais dinheiro, você não vai perder essa família. Você vai, inclusive, até poder ajudar, né, se você quiser. Então, fica aí esse comentário que eu achei bastante pertinente. E Porque a Não moça estava entre, prestes a se separar, gente. Prestes a se separar. E a gente fez um processo e a gente percebeu que ela estava só com medo de perder a família. Assim, inconscientemente, o processo todo chegou nisso. Que é, ela tinha medo de não pertencer àquele grupo mais. devemos Entendeu? ter cuidado para não entrar na vibração do outro, né? Não deixar que a vibração do outro atrapalhe os nossos desejos, os nossos sonhos. E tudo De repente, o começa outro. num sonho, né? A gente precisa ter os nossos sonhos e acreditar realmente neles, que aí sim a gente manifesta. E Tudo às que a vezes você gente não pode falar, acredita, né, Rê? Às vezes você não vai poder falar, por exemplo, o marido toda hora aquilo que ele não acredita, porque ele vai ficar colocando energia negativa. Ele vai te falar que não acontece, que não vai. De repente, você vai ter que guardar para você escrever no seu caderninho, mentalizar, visualizar e acreditar. E às vezes é uma coisa solitária. Às vezes você não vai poder contar com aquele que você mais ama para acreditar junto com você. Só que você não pode desistir, né? não, e tá tudo bem o outro não acreditar. Isso. Quando os resultados vierem, aí sim ele vai passar a acreditar, porque muitas vezes isso acontece muito na vida da gente, né? As pessoas mais próximas não apoiam a gente, não apoiam, não dão força. A família, às vezes acontece isso, e não é por mal, é porque cada um está vivendo a sua vida e o seu processo. Mas a gente não pode permitir que o nosso seja impactado aí, entende? Isso. E que por conta disso a gente não chegue aonde a gente quer chegar e aonde a gente pode chegar. Acredite, quando você vê algo grande, você fala, é para mim. E fique com isso para você. Quando você tiver alguém como nós, assim, que você conheça, que você possa conversar, você conversa, você conta. Senão, você só vai trabalhando a sua mente, né, e o seu externo para conseguir realizar, tá bom? Olha, o outro trecho que eu vou trazer vai falar sobre ame suas contas e prestações. A Renata já deu aí uma introdução sobre a visão da Luiz Hay em relação às contas. Ela sempre diz que se você recebeu uma conta é porque alguém em algum momento acreditou que você poderia, que você teria capacidade de pagar. Então, quando receber a conta da internet, a conta do telefone, da energia, você não fique com raiva achando, meu Deus, esse absurdo. Não, agradeça. Agradeça. Ela fala, inclusive, que ela dá até um beijinho, ela abençoa as contas e dá um beijinho em cada cheque que ela assina. Que ela está falando de uma outra época que tinha É. ainda esse hábito do cheque, mas é para a gente entender o que é o ideal. Parar com essa questão negativa em relação ao dinheiro, às contas, pagar as contas e abençoar. Tá? E uma Abençoar o coisa, credor. Claudinha, uma coisa que eu faço muito é assim, quando eu faço um Pix, ou eu vou pagar uma conta, aí eu pago e depois eu paro um pouco, eu imagino aquele dinheiro entrando quintuplicado na minha conta. Ah, E eu acho muito. que isso é muito legal, sabe? Porque a gente começa a botar em prática essas coisas e, gente, funciona, realmente funciona. Não é Gostei dessa mágica, daí. não é nada, é a nossa mente, é o nosso merecimento. Gostei dessa, vou fazer também, tá? Aí ela vai falar várias coisas em relação a essa ideia, mas a ideia inicial é essa. Ame as suas contas, abençoe as suas contas, acredite, né, que você pode receber de volta. Essa ideia da Renata aí fica um exercício super bacana, né, que vai dar certo. E, e essa visão positiva sobre tudo. Eu vou falar meio rápido, porque como já foi abordado, Sim. e a gente tem 2 capítulos hoje, né? Não sei como é que está o tempo aí, É, mas a gente, podemos seguir. a gente tem no Dá máximo tempo. uns 12 20, minutos, né? 20, não, 20. Não, são 21h08. É, A gente Ah, termina 20, é, 25 é o limite máximo. então vamos lá, Renata Bom, pode seguir. então vamos lá. Eu vou falar. Regozije-se com a boa sorte dos outros.
Gente, essa parte eu também já falei, né, anteriormente, de que o que mais impacta na nossa prosperidade é a gente não acreditar nela e ficar com raiva da prosperidade do outro que tem. Então, assim, esse sentimento de inveja, né? Esse sentimento negativo e que assim não atrapalha o outro, mas esse sentimento ele atrapalha a gente, ele impacta, não é na vida do outro, é na nossa vida. Então vale a pena mudar isso, sabe? E olhar de uma forma diferente, porque tudo depende do óculos que a gente usa, né? Da lente que a gente está usando. Então, se a gente enxerga a prosperidade do outro como algo que é possível para nós também, é incrível isso. E outra questão que também é importante, é assim, nunca critique a forma como o outro usufrui do dinheiro dele, sabe? Cada um tem a sua forma e a gente precisa respeitar o outro. Muitas vezes eu valorizo uma coisa e minha filha valoriza outra, né? Ou meus pais, ou meu irmão, e tá tudo bem, gente. Cada um tá vivendo da sua forma e a sua história. A gente não tem que estar preocupado com o outro. A gente tem que se preocupar com a gente, ponto. Perfeito. Bom, ela continua, veja, há um tempo atrás eu falei sobre que você pode criar suas próprias afirmações, né? Assim como outra técnica que ela nos ensina é a técnica da visualização. Você visualiza aquilo que você quer, você pensa, né? Cria, cocria aquilo. E aí ela dá um exemplo aqui. Ela diz assim: imagine que você está numa praia, olhando para o mar, sabendo que esse oceano é a abundância à sua disposição. Olhe para suas mãos e veja que tipo de recipiente você está segurando. É uma colher de chá, um dedal furado, uma xícara, um copo, um jarro, um balde ou uma banheira. Não seria melhor ter um encanamento ligado a esse mar de abundância? Olhe à sua volta e repare que por mais pessoas que estejam ao seu lado, por maiores que sejam seus recipientes, há muito para todos. Você não pode roubar ninguém, ninguém pode roubá-lo. E de forma nenhuma vocês todos podem secar o oceano. Então, vamos pensar, né? Existe um oceano, muitas possibilidades, né, aí para todos nós. Por que que a gente acha, né, que não somos dignos, que não somos capazes, que não merecemos, que não existe uma parte também para nós, né? Só existe para o outro. Então é uma coisa que a gente precisa pensar. E aí ela nos ensina a fazer as visualizações mesmo, né? Porque ela diz que a consciência ela diz que é preciso ter a consciência da prosperidade, né? Assim a gente vai ter mais, porque quanto mais a gente imaginar, mais a gente vai ter a capacidade de conseguir. E esse exercício, Jefferson, ele é muito bacana, né? A primeira vez que eu fiz, eu me vi com uma panelinha, uma coisa pequena na minha mão. E aí ela fala aqui, ó, que lembre-se, o seu recipiente é a sua consciência. Então, o tamanho do recipiente que você se permitiu trazer para pegar a prosperidade desse mar é o tamanho da consciência que você acha que merece. O tamanho do seu merecimento. Hoje em dia, quando eu faço esse exercício, eu coloco logo um container que é para o encanamento fluir de maneira mais intensa. Tá bom? Verdade. E na sequência, ela vai dizer para a gente abrir os braços, né? Ela fala, abra os braços. Pelo menos uma vez por dia, eu sento-me com os braços bem abertos e digo, estou aberta e receptiva a todo bem e abundância do universo. Faça esse exercício. Né? Nesse tópico, ela vai falar disso e vai falar um pouco sobre como a gente
deve desfrutar do dinheiro. Ela diz, inclusive, que ela estabeleceu uma multa para cada vez que fala alguma coisa errada sobre a vida financeira, alguma coisa negativa, né? Ai, sabe aquela fala que o pessoal tem assim, nossa, hoje é dia 10 e o meu salário entrou na conta e já saiu inteiro. Ai, eu nunca tenho dinheiro. Ai, eu não vou poder ir porque eu não tenho dinheiro. Ai, eu não consigo. E Toda aquelas essa piadinhas também, né, Claudinha? Que muitas vezes tem, né? As pessoas, o dinheiro entra na minha conta, já vai saindo. Quer dizer, É, tudo isso, gente, não é engraçado, não, sabe? as pessoas acham graça, mas não tem graça nenhuma. E aí ela dá aqui uma sugestão de pagar uma multa de pobreza para nós mesmos. Cada vez que pensamos ou dizemos algo de negativo sobre a nossa situação financeira, devemos nos multar numa certa quantia, guardar o dinheiro numa caixa e no final da semana temos que gastá-lo em diversão. Então, você usa o seu dinheiro para o seu benefício, você fica só nessa roda viva aí, pagando conta, deixando o dinheiro entrar e sair no mesmo dia. Dá para refletir sobre isso, tá? Então, ela vai dar sugestões nesse sentido e uma afirmação que eu quero deixar aqui antes de passar para o próximo. Estou aberto e receptivo a novas vias de entrada de renda. Renata sugeriu isso, em vez de você ficar se limitando porque o salário é pequeno, procure outras maneiras. Quando vocês falaram aí da questão de vender alguma coisa em casa que nem está usando, de repente você faz dinheiro com isso. Eu já me peguei com várias coisas aqui que eu preciso me desfazer. Ou vender, ou eu vou doar, mas vai ajudar o movimento, o fluxo do dinheiro, tá? Movimentar a energia. E com essa afirmação a gente vai para o próximo tópico, né? Porque A o Renata. dinheiro, porque o dinheiro, gente, a partir do momento que a gente entende isso, que o dinheiro ele é uma energia, né? E a gente se sente merecedor e se abre para isso, o fluxo do dinheiro começa a vir para a gente. Então, a gente precisa entender isso e colocar em prática. Aí ela fala aqui em outra coisa que é muito importante: regozije-se com pequenos avanços. Muitas vezes a gente tem pequenos avanços na nossa vida e a gente não valoriza, a gente não comemora, porque a gente acha é tão pouquinho que nem vale a pena. Não, gente. A gente precisa sim, a gente precisa comemorar, a gente precisa, nem que seja um pequeno avanço. Poxa, eu já subi um degrau. E é por aí, sabe? Tudo sempre começa pelo primeiro passo, que é sempre o mais difícil. Quando a gente dá o primeiro passo, o universo ele começa a colocar o chão e a gente começa a caminhar. Então é sobre isso. Vamos comemorar as pequenas vitórias, sim. E agora a gente vai falar sobre reconhecer a prosperidade. E reconhecer a prosperidade, muitas vezes, é você olhar para o outro, né, que tem aquilo que você ainda não conquistou, e você olhar para isso com alegria. Quando a gente começa a compreender que a abundância no universo, ela existe. Basta a gente olhar, gente, para a quantidade, por exemplo, de areia que tem no mar, né? A água que tem no mar, né? A quantidade de estrelas, a quantidade de frutas que tem, né, no planeta. Então, gente, quando a gente começa a olhar para isso, a gente vê que o universo é extremamente abundante e que nós não poderíamos ser diferentes. Se nós somos a imagem desse universo também, né? Então, quando a gente começa a perceber a abundância que é universo, a gente vê que a gente também é abundante, que a gente também tem esse direito a essa abundância. Então, em primeiro lugar, vamos sim ficar feliz e olhar aquilo que o outro tem, que eu ainda não consegui conquistar,
com felicidade e até assim, poxa, eu vou conquistar isso para mim também. Gente, eu tenho uma história para contar a vocês. Eu convivi com uma pessoa, desde que eu era muito jovem, eu convivi muito tempo com essa pessoa. E eu vejo hoje que essa pessoa tinha total conhecimento dessa cocriação, porque essa pessoa era o seguinte: ele ia numa concessionária fazer um test drive de um carro, né, caríssimo, que ele não podia nunca ter aquele carro. E muitas vezes me chamava, vamos comigo. Eu dizia, vou nada, eu não tenho condição de comprar esse carro nem tão cedo. Ele dizia, não, mas eu vou, porque eu vou fazer o test drive, eu vou mentalizar, tirava foto, botava no celular pro meu ex-marido, né? Estou falando de meu É, ex-marido, que os dois conhecem. Jefferson conhece bem, né? E Claudinha não conhece pessoalmente, mas já ouviu falar. Então, ele era uma pessoa que ele usava muito essa cocriação, sabe? Na época eu não entendia. E realmente ele conseguiu conquistar tudo que ele queria materialmente, né? Então, Então, assim, e hoje eu vejo que, poxa, era uma já usar sabedoria, mas eu não é um conseguia ver. exemplo, E um exemplo um nesse sentido, exemplo né? dessa prática. que lindo, Exatamente, que funciona, gente, funciona. que É lindo sobre isso. reconhecer isso aí e comentar, porque normalmente quando a gente tem alguma questão com uma pessoa, a gente olha todos os defeitos da pessoa e a gente perde de usar, de absorver as Isso habilidades. Então, todo Exatamente. mundo mesmo. tem um lado maravilhoso, tem um outro lado que dá problema, que dá dificuldade. Está acabando o tempo? Tá, Acabou? eu tô com Encerramos? receio de não poder salvar, 53. né? Faltam uns 6. Então dá tempo de falar do elogio só. Aceite elogios. Sabe quando alguém fala, ai, que blusa linda, você fala, não, comprei no brechó. Isso não é aceitar elogios, pelo amor de Deus. Quando alguém te elogiar, você fala, gostou? Ah, é verdade, eu também acho bonito. Só. Isso é uma forma de demonstrar merecimento. Ela fala disso aqui num trecho grande, mas ela diz que a mãe dela ensinou ela desde cedo. Sorria e agradeça. Faça isso. Quando alguém te elogiar, falar que você é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, pare de botar defeito e fale: ai, que bom que você pensa assim, obrigada. Acabou. Não fique justificando, tá bom? E aí É já vamos para importantíssimo isso, né? Esse Bom, então vamos capítulo foi importantíssimo. para massa, né? Muito É, massa. então Muitos vamos para aprendizados e reaprendizados, inclusive para mim. para é, nós. é verdade, para nós todos. Bom, como a gente tem a tradição, né, no final de cada capítulo, ela traz um pequeno trecho para a gente analisar, e aí ela diz o seguinte: na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Sou uno com o poder que me criou. Estou totalmente aberto e receptivo ao fluxo abundante de prosperidade que o universo oferece. Todos os meus desejos e necessidades são atendidos antes mesmo de eu pedir. Sou divinamente guiado e protegido e faço escolhas benéficas para mim. Rejubilo-me com o sucesso dos outros, sabendo que há muito para todos nós. Estou constantemente aumentando minha percepção consciente da abundância, e isso se reflete numa renda sempre crescente. O que é bom para mim vem de tudo e todos. Tudo está bem no meu mundo. Então, que a cada dia a gente possa atrair mais prosperidade e mais sucesso com essa visão ampla que a Louise Hay nos traz. Muito obrigado a todos vocês. Um grande Obrigada, beijo gente. e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Passou gente. muito rápido, né? Ótima Um beijo, semana. até. Domingo a gente tá aqui, né? Domingo de Venha e carnaval, chame mas a mais gente vai estar gente. aqui. Isso. Venha e traga mais gente. Um beijo. Exatamente. Beijo. Beijo. Tchau, gente.